após semanas de protestos que forçaram a renúncia do governo de centro da Bulgária. Estas imagens não mostram um protesto comum. É uma revolta civil contra o império sombrio mais leal de Putin na Europa. O governo búlgaro caiu oficialmente. O primeiro-ministro Rosen Gelaskov anunciou sua renúncia após semanas de protestos em massa que paralisaram o país. Portanto, informo que, antes do voto de desconfiança, hoje o governo renuncia. O governo caiu. O Kremlin levou o golpe. Incêndios em Sófia. Noite de 11 a 12. Não queimaram só cadeira do premier Gelaskov. Reduziram a cinzas o domínio trintenário de Moscou nos Balcãs, redes oligárquicas e chantagem energética. Fecharam para Putin a porta dos fundos para a Europa. Pela alma do país. Máfia. O povo se rebelou contra regime oligárquico. Em 24 horas, Levante destruiu a operação mais profunda do Kremlin nos Balcãs. Para Putin, não é só perder um aliado, é um desastre estratégico. Bulgária foi o último cavalo de Troia da Rússia para infiltrar a Europa, chantagear com energia e dividir a UE internamente. Mas esta revolução, liderada pela geração Z, destruiu aquele cavalo. Hoje, o pior pesadelo de Moscou virou realidade. A fortaleza russa nos Balcãs caiu. Os corredores de energia foram cortados. E o mais importante, o mundo eslavo está despertando, recusando-se a ser escravos obedientes do Kremlin. Como o país mais pobre da Europa subjugou o maior gigante energético global? Para entender um evento, olhe primeiro o palco, depois, mãos que puxam fios nos bastidores. Na superfície, é bem simples. O governo búlgaro apresentou um novo orçamento para 2026, com austeridade, como parte de sua preparação para entrar na eurozona. Aumentaram impostos, cortaram benefícios. O povo foi às ruas e o premier renunciou. Essa foi a narrativa oficial. Porém, é só a ponta visível do iceberg. Suba à superfície. Há Estado mafioso, enorme, corrupto, radioativo. Não era Gelaskov, fantoche. O nome que as multidões odiaram. Queimaram cartazes dele, chamaram de traidor e era outro. Delian Pievski. Anotem este nome, porque Delian Pievski não é apenas um empresário ou político, ele é o governador sombra da Rússia na Bulgária. Essa figura, sancionada por EU e Reino Unido pela Lei Magnitsky por corrupção e captura do Estado, é a mão sombria por trás da política e do judiciário búlgaros, sobretudo na energia. Por que público ataca nome no debate orçamentário? Os búlgaros sabem bem que, segundo auditorias da UE, os 3 bilhões roubados todo ano dos cofres públicos, registrados como perdidos, são lavados por redes controladas por Pievski. E quando se segue o rastro desse dinheiro, ele sempre leva ao mesmo destino, Moscou. Protestos não são contra impostos, e sim contra Estado capturado. Bulgária, governos e premiers mudam, oligarquia não. Este sistema é simbiose entre gigante energética russa Lukoil e máfias locais na Bulgária. Por anos, embora membro da UE, a Bulgária serviu como cavalo de Troia da Rússia na Europa. Vejamos um detalhe técnico. A refinaria Lukoil Neftoin na cidade búlgara de Burgas é a maior instalação de processamento de petróleo dos Balcãs. Esta instalação não é só comercial, é polo regional de inteligência e economia russas. Faturamento anual de 8,8 bilhões de leva, 4,7 bilhões de euros. A estrutura controla 10% do PIB búlgaro. Considere isto, 1/10 da economia de um país está nas mãos de uma única empresa controlada por um Estado inimigo.
É precisamente contra isso que o povo se rebela, a perda de soberania. O slogan dos manifestantes, Fora Lukoil, é na verdade o equivalente búlgaro de Fora Putin. A geração Z resolveu essa equação. Diferente dos pais, cresceram sem nostalgia soviética. São geração que se organiza pelas redes, quer viver livre como pares na Europa e exige futuro sem corrupção. Para esta geração, amizade com a Rússia significa pobreza, isolamento, máfia e política tóxica. Vejam as imagens nas redes sociais. Nas mãos dos jovens, faixas pedem, nos dê motivo para ficar. Isto não é pedido desesperado, é ultimato duro. Ou desmantelam esse sistema mafioso, ou vamos deixar o país. Ontem à noite, não partiram, queimaram e reconstruíram. Este levante civil derreteu a estratégia de conflitos congelados de Putin. Durante anos, o Kremlin tem alimentado a instabilidade política para preservar o status quo na Bulgária, bloqueando reformas e condenando o país a permanecer o membro mais pobre e corrupto da UE. Por quê? Bulgária fraca, porta da energia russa. Ontem, equação quebrou. Renúncia do governo derrubou o escudo russo. Agora não há polícia para proteger a Lukoil em Burgas, nem justiça para ocultar arquivos de Pievski, nem premier para atender ligações de Moscou. Isto não é uma mudança de governo, é uma mudança no DNA do regime. E essa mudança é um quadro de decadência interna, bem mais perigoso à Rússia que derrota no front. Porque se a Bulgária cair, fica muito claro quem será o próximo. O mundo eslavo desperta, gerando uma onda de tsunami que avança rápido rumo às fronteiras de Moscou. Agora, baixemos a câmera das ruas ao subsolo, aos gigantescos gasodutos escuros e válvulas estratégicas. Impacto na energia europeia, não nas praças de Sófia. Bulgária, veja mapa. Este país não é só vizinho da Rússia. É a única via final do gás russo ao coração da Europa. Como sabem, a Ucrânia não renovou o acordo de trânsito do gás russo à Europa pelo próprio país, em 1º de 2025, e também fechou as válvulas. Nord Stream virou sucata. Restou só Balkan Stream. Este gasoduto, continuação do Turk Stream via Bulgária até a Sérvia e Hungria, é o último barril da arma energética de Putin. Capacidade anual de 15,75 bm de gás. Este gasoduto não é só canos. É um cordão umbilical que mantém a Sérvia aquecida, alimenta a indústria húngara e mantém esses países na órbita de Moscou. É aqui que o efeito cascata começa. Até ontem à noite, Sófia protegia o gasoduto, equilibrava bem relações com a Rússia e negociava com oligarcas nos bastidores. Mas esse governo ruiu. O que o possível governo interino ou coalizão reformista fará primeiro? Iniciará verificações de segurança que o UE e a OTAN exigem há muito. Em diplomacia, isso significa fechar a torneira. Multidões iradas, novos mestres da Bulgária e seus reformistas não permitirão que gás russo passe livre por seu território. Medidas de taxa extra de trânsito ou sobretaxa de segurança, antes barradas pela política, agora serão impostas com mais força. Pense, é inverno. Sérvia e Hungria dependem deste gasoduto, mais de 80% de sua energia. O que acontece se a Bulgária fechar aquela válvula crítica em Novi Iskar, alegando falha técnica ou ameaça à segurança nacional? Caos. Sérvia. Fábricas fecham. Hungria. Casas gelam. E os líderes desses países, Vučić e Orbán, ligarão para Moscou naquele segundo. Mas Putin não terá resposta, porque não há outra rota física restante para enviar o gás. Esta é uma operação de estrangulamento. Mudança de regime na Bulgária cortou logística energética vital da Rússia. Moscou não supre mais aliados na Europa.
Um aliado que você não pode alimentar não permanecerá leal. Esta é a regra mais implacável da geopolítica. Além disso, esta situação também marca o início do fim da refinaria Lukoil Nefto em Burgas. Sob ameaça do Tesouro dos nomear administrador comercial especial e pressão da UE, o novo governo da Bulgária pode nacionalizar esta refinaria. Relatórios e análises da Fundação Saratoga confirmam o risco. Se isso acontecer, a frota Zombra da Rússia perde seu porto mais seguro no Mar Negro. O enorme hub logístico usado para driblar sanções vira instantaneamente base inimiga. Bilhões em dólares da Lukoil evaporam, e fluxo de caixa para a máquina de guerra russa cessa imediatamente. Este cenário é um pesadelo para o Kremlin, porque não é apenas uma perda financeira, é um estado de cegueira e surdez estratégicas. Colapso das redes de inteligência na Bulgária, fechamento da rota energética e perda da base logística. Tudo resultou dos slogans cantados naquela praça ontem. Um dominó caiu. Esse dominó agora segue para derrubar todos os muros de Moscou. No xadrez a regra: com seu rei ameaçado, sacrifique peões. Porém, no xadrez balcânico de Putin, a situação toda virou de ponta cabeça. Os peões decidiram sacrificar o rei. Este colapso na Bulgária não é só crise local, mas reflexo máximo do efeito dominó. Marca letal. Bruxelas, 3 de dezembro de 2025. Como sabem, premiers húngaro Viktor Orbán e eslovaco Robert Fico defendem Putin na UE há anos. Vetaram ajuda à Ucrânia. Existiram as sanções energéticas e disseram: não vivemos sem gás russo. Moscou confiou neles. Eram outros cavalos de Troia de Putin na UE. Porém, quando a crise na Bulgária ameaçou o gasoduto Balkan-Stream, esses dois líderes recuaram bruscamente. Além de nevar nas montanhas em que Putin confiava, e elas mudaram. 3 de dezembro de 2025. Marque esta data. Parlamento da UE e Estados-membros apresentaram acordo final, banindo totalmente gás e petróleo russos até o fim de 2027. Esperava-se. Orbán vetaria. Moscou aplaudiria. Então, Hungria e Eslováquia aprovaram, cabisbaixas, sim. Aqueles que há anos diziam a Putin: nunca o abandonaremos, assinaram sua sentença de morte. Então, qual foi o motivo dessa traição repentina? A resposta é muito simples e implacavelmente racional: medo. Orbán e Fico viram que o governo na Bulgária estava instável e prestes a cair. Previram. Se o gasoduto fechar fisicamente, a amizade com Putin não nos aquece. Pularam do barco antes de afundar. Negociaram com Bruxelas. Nos deem até 2027. Ajustaremos alternativas. Gás azeri, GNL, nuclear. Encerremos de vez o capítulo russo. Isto é um checkmate diplomático e estratégico. Quando Putin perdeu a Bulgária, não perdeu só uma rota de trânsito, perdeu também clientes. Hungria e Eslováquia assinam colapso oficial da hegemonia energética russa na Europa. Putin agora não tem mais nem gasoduto nem clientes leais. 2027 é um relógio apocalíptico para o Kremlin. A contagem para essa hora começou com aqueles manifestantes em Sófia. Você notou o silêncio da Europa? Bruxelas não disse nada sobre a crise na Bulgária, a repressão ou renúncia. Os apelos por moderação foram fracos. Por quê? Porque Bruxelas está satisfeita com o que está acontecendo no terreno. O Ocidente, sem sujar as mãos, alcançou com a raiva da geração Z o que não conseguiu com sanções. Vitória perfeita na guerra por procuração. O povo levantou, visou redes russas chamadas de máfia e fez em 24H o que a UE não conseguiu por anos. Este evento é o recado mais claro a Putin. Dinheiro sumiu. Dutos cortados. Seus amigos te traíram. Este despertar eslavo vai da Bulgária à Eslováquia, da Sérvia à Tchequia. Não é só combate à corrupção,
É guerra por independência contra a tutela sufocante da Rússia. Parece que Moscou perde a batalha. Veja de novo a expressão de Rosen Gelaskov naquela tensa coletiva. A ansiedade em seu rosto não era apenas a tristeza de um político que havia perdido seu mandato. Era um reflexo da impotência do enorme poder por trás dele, o supostamente invencível urso russo. Hoje, um governo caiu em Sófia. Mas a história lembrará este dia não pelo veto ao orçamento de 2026, e sim pela morte do sonho europeu de Vladimir Putin. Fortaleza nos Balcãs caiu. Corredor de energia foi fechado. Imunidade do oligarca eliminada e influência russa no coração da Europa sumiu. Rodas movidas por dinheiro do Kremlin agora pararam enferrujadas. O mundo eslavo busca destino não nos corredores sombrios de Moscou, mas em praças livres. É uma lição não só para a Bulgária, mas para o mundo todo. Nenhum império oculto supera a vontade popular. O que acha disso? Comente suas ideias. Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.